Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nessa noite. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos para falarmos da Palavra de Deus. E antes de abrirmos nossa Bíblia, antes de falarmos e ouvirmos a voz de Deus, eu convido a todos para que façamos uma oração para pedirmos a orientação do Espírito de Deus. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma vez podermos estar na sua casa, podermos estar diante de ti, Senhor, e que o Senhor venha neste momento falar aos nossos corações. Que eu seja usado por ti, que a minha voz, as palavras que de mim saírem, Senhor, possam estar sendo conduzidas por ti. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e que te agradeço por tudo. Amém. Então, irmãos, a mensagem hoje é uma mensagem bem atual,
é algo que nós vivemos e vemos muitas pessoas vivendo em seu cotidiano. Não viemos aqui para apontar, para acusar e nem para olhar para a vida do nosso próximo, porque se olharmos para a nossa vida, a gente já vai ver que talvez nos encaixemos nesse contexto em que vamos falar hoje. Eu gosto sempre de frisar que quando montamos uma pregação, que colocamos a nossa vida, que colocamos o nosso eu de frente das nossas palavras. Porque a pregação, ela é a voz de Deus, são as palavras de Cristo sendo ditadas, sendo faladas por você, mas sendo conduzidas unicamente por Deus. Então, quando a gente monta uma pregação ou estuda sobre um assunto e no meio do caminho a gente olha para as palavras daquela pregação, a gente sempre se vê ouvindo aquelas palavras para nós mesmos. E o assunto de hoje, ele falou muito ao meu coração, ele mexeu muito comigo, e é um assunto que eu gostaria muito que os irmãos prestassem bastante atenção, porque é um assunto bem delicado. Quando abrimos nossa Bíblia, em Gênesis 3, versículo 9, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias para lermos junto o que está escrito nesse versículo de Gênesis 3, versículo 9, que diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Olhem só, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo pode, mas ele colocou na mão de Adão a resposta, para que ele respondesse onde ele estava. E talvez, por que não dizer, por quê? Porque ele estava se escondendo. Nós vivemos em um momento da história, da humanidade, onde pessoas, para se dar bem, para tirar proveitos de outras pessoas, elas vivem no meio de mentiras, vivem no meio de falsidades. São negócios que são montados entre pessoas que às vezes no início da negociação elas já sabem que não vai dar certo, mas por pensar no seu bem material, elas acabam montando um negócio, acabam virando sócios, diretamente falando, e depois elas vão ver que não vale a pena. É como se colocássemos a nossa vida diante de Deus, como se fosse uma sociedade, e tivéssemos Deus como nosso sócio, e Deus sempre agindo corretamente com cada um de nós, e nós cometendo os erros. Somos os sócios maus do nosso Deus. Não cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da nossa mente, e às vezes tudo isso nós não fazemos isso também com o nosso próximo. Esquecemos do nosso amor ao nosso Deus, esquecemos do nosso amor ao nosso próximo. E isso são coisas muito erradas e agressivas ao Deus que nós temos. Então aqui nós vemos que Adão ele se escondia de Deus. Mas será que ele conseguiria se esconder por muito tempo? Será que se Deus não resolvesse não chamá-lo e resolvesse somente procurar, ia ser preciso? Será que Adão conseguiria ficar escondido de Deus por muito tempo? Eu acho que não, irmãos. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Reis 19, no versículo 9. Olha o que acontece mais nesse contexto da história da Bíblia. Aqui nós estamos indo direto para Elias, onde Elias, com medo, ele se esconde numa caverna e o Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Deus então pergunta a Adão: onde estás? Pergunta a Elias o que ele faz ali. E a gente vê mais uma vez o ser humano querendo se esconder de alguma coisa.
quando não é de Deus é do seu próximo, quando não é do seu próximo, às vezes é do seu cônjuge, às vezes é de um amigo, de um irmão. E isso a gente vê que mais uma vez o ser humano tenta se esconder. Quando vamos para a história de Jonas, Jonas também tinha uma missão, ele tinha que ir para Nínive, mas parece que quando ele chegou no porto, ele deve ter perguntado à pessoa, e imagino que foi mais ou menos assim: para que lado, para que direção é Nínive? E alguém lá no porto falou assim: olha, você pega um barco e vai para a direita. Jonas então olhou para ele e falou assim: então me dê uma passagem para a esquerda, eu não quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Então Jonas, ele, para se esconder, para ele se afastar da vontade de Deus, ele fez o oposto do que Deus tinha pedido para ele. E às vezes nós somos iguais, irmãos. Deus, ele coloca um propósito na nossa vida, ele nos orienta para seguirmos naquele caminho, ele coloca um irmão do nosso lado para mostrar para a gente a melhor forma de viver. Às vezes a gente ouve direto na nossa igreja: se alimente direitinho, coma as coisas certinhas, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, não durma tarde. Mas o que a gente faz? A gente continua cometendo alguns erros. Aí vem o refrigerante, vem o excesso de açúcar, o excesso de sal, e tá a gente ali como Jonas ali fazendo o oposto do que Deus pede para cada um de nós. A pregação não é sobre alimentação, mas vamos continuar nosso contexto. Então nós vemos aqui que Adão, ele se esconde de Deus por ter cometido um erro. Depois Elias se esconde porque estava com medo. Depois nós vemos Jonas se afastando do propósito da sua vida, que era ir para Nínive, pregar para aquele povo. Mas será que o ser humano conseguiria se esconder de Deus? Vamos abrir lá em Salmos 139, para ver se seria possível o ser humano se esconder de Deus. Salmos 139, versículo 1 e versículo 7. E diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu ali estás. Se fizer o Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Lindas as palavras, mas vemos aqui que não temos como nos esconder de Deus. Se formos para o mais alto céu, Deus ali está. Se formos para a mais profunda localidade, Deus ali estará. Nós vemos aqui que Jonas, ele tentou se esconder no porão de um barco, no fundo de um barco, como se ali fosse o suficiente para ele estar escondido de todos os seus erros. Mas Deus, de forma magnífica, permite que Jonas seja lançado ao mar, engolido por um peixe e fique nas profundezas do oceano. E Deus ali, ele fala para Jonas: quando você pensa que você se afundou, que você se escondeu, eu mostro para você que eu vou te jogar mais fundo, eu vou te colocar mais longe, no mais profundo do abismo dos oceanos. Mas entende, ali eu estarei contigo. E Deus fala isso para a gente também. Nós não precisamos nos esconder, porque se for preciso, Deus, ele vai te levar no abismo, no mais profundo dos oceanos. Mas Ele quer que a gente entenda o seguinte: ali Ele estará com cada um de nós. E isso é maravilhoso, a gente saber que nós temos um Deus, um Pai, que cuida de cada um de nós. E que por mais que às vezes tentemos nos esconder, tentemos negociar com Deus,
ele não aceita esses negócios, ele não aceita essas negociações, mas ele também não fica com raiva, ele também não quer a morte de cada um de nós. Não importa onde você tentar se esconder dele, ele ali estará. E se em algum momento você tentar se esconder, e se as coisas derem errado, e você for para um lugar mais profundo, acredite, talvez ele tenha permitido você a passar por essas adversidades, para você ver que ele está contigo. Quando nós tentamos esconder algumas coisas de Deus, as coisas às vezes parecem ficar difícil para cada um de nós. Aí começamos a entrar em um contexto bíblico que nos fala o seguinte, e nos faz lembrar sobre isso. Quando analisamos no contexto da Bíblia, a Bíblia fala que Deus ele nos perdoa por qualquer pecado, qualquer coisa que você fizer, Deus ele é capaz de perdoar. Mas tem um pecado que a Bíblia fala que não tem perdão. E esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Por mais que você maqueie a sua vida, por mais que você tente ser aquilo que você não é, Deus ele sabe de tudo. Você pode, dentro do seu pensamento, dentro dos seus planos, esconder até de Satanás, porque ele não tem esse poder para saber o que está lá no seu íntimo, lá dentro da sua mente. Mas Deus ele sabe de tudo. Não temos como nos esconder de Deus. Agora Satanás ele fica muito feliz. Isso alegra ele quando ele sabe que você tem um pecado secreto. Quando você esconde algo de alguém, mas você só consegue esconder aquela pessoa que está ali na sua frente. Porque você já mostrou para outras pessoas, Deus já viu, você já está ali em uma coisa que você não deveria estar fazendo, e com isso Satanás ele está alegre ali do seu lado. E ele vai te estimular para você continuar com esse pecado secreto. E esse pecado, irmãos, esse erro que você faz, e você continua fazendo, essa é a explicação correta para o pecado contra o Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que pecar contra o Espírito Santo é profanar o nome de Deus, falar mal do Espírito Santo, mas o pecado contra o Espírito Santo é quando você comete um erro e você começa a compactuar com aquele erro. Quando você trai a sua esposa, quando você comete um pecado e aquele pecado é vivido diariamente, porque a função do Espírito Santo é chegar a você e mostrar que você está errado. E quando você não aceita e fecha os ouvidos para ouvir a voz de Deus, você está dizendo para o Espírito Santo: eu não quero ouvir a sua voz. Quando o Espírito Santo fala com você: olha, larga essa mulher, porque a sua esposa está em casa te esperando. Quando o Espírito Santo olha para você e fala assim: meu filho, não faça essa negociação, não compre isso que está errado, não vá naquele lugar, e você fecha os seus ouvidos e fala para o Espírito de Deus: para de falar ao meu ouvido, eu vou fazer um negócio, eu vou continuar nesse erro. Aí está explicado para você o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós fechamos os nossos ouvidos e deixamos de ouvir a voz de Deus, esse é o pecado contra o Espírito Santo. No livro Patriarcas e Profetas tem uma mensagem que ela fala muito aos nossos corações. É uma mensagem muito forte e, por coincidência, essa semana eu estava lendo em um grupo, semana passada, eu estava lendo em um grupo que eu faço parte da Igreja Adventista,
o grupo, né? E alguém lá da igreja colocou essa mensagem. E foi justa a mensagem que eu tinha escolhido para ler. E a mensagem diz o seguinte: a mais escura meia-noite não é uma cobertura para o pecado. Uma pessoa pode julgar-se só, mas para cada ação há uma testemunha invisível. Os próprios motivos do coração estão patentes à inspeção divina. Cada ato, cada palavra, cada pensamento é tão distintamente notável como se houvesse apenas uma pessoa no mundo inteiro e a atenção do céu estivesse nela concretizada. Irmãos, isso é muito forte. É como se quando você estivesse no momento do erro, Deus estivesse olhando unicamente para você. Como se todos os anjos, como se todo o céu estivesse olhando unicamente para você. Cada palavra, cada ato estão com toda a atenção do céu. É como se não existisse mais ninguém, como se existisse só você no seu erro, no seu pecado secreto, e Deus ali estivesse te notando. E tem um livro que é anotado todos esses pecados. Todos esses pecados. E ali, irmãos, aqueles pecados que são anotados, um dia eles vão ser ditados na sua frente e na frente da pessoa que está sofrendo por causa dos seus erros. Talvez hoje você esteja escondendo algo de alguém, mas no dia do juízo, todos que estiverem ali, eles vão ouvir o que você comentou. Para fecharmos nossa pregação, eu vou convidar os irmãos para abrirem juntos nossas Bíblias, o Salmo 139, para fecharmos a pregação de hoje. Salmo 139, versículo 23 e 24. É uma oração. É uma oração que devemos fazer diariamente. Ela diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Irmãos, que essa seja, a partir de hoje, o meu e o seu pensamento, e que possamos pedir a Deus que possa fazer a obra dele em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo.
Agora eu convido os irmãos para que façamos uma oração e possamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus e para que essa oração que foi ditada nesses 2 últimos versículos do Salmo 139 possa ser viva e eficaz em nossas vidas. Oremos. Querido e amado Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor, porque diante de Ti estamos, Senhor, com a permissão do Teu Santo Espírito, com a Sua permissão que o Senhor nos dá, Senhor. Mas, querido Senhor, ainda somos falhos nesta vida, estamos ainda vivendo perto de pessoas que às vezes procuram e buscam nos conduzir para caminhos tortuosos, Senhor. E às vezes, por falhos que somos, às vezes ainda nos permitimos, nos damos essa permissão de viver esses momentos, Senhor, que nos distanciam de Ti. Por isso, querido Deus, nesse momento queremos mais uma vez nos entregarmos, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor possa vir fazer a Sua obra em nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa vir trazer mudanças e que possamos ouvir a Sua voz. Quando o Teu Santo Espírito vier falar aos nossos ouvidos, possamos estar atentos para cumprir, Senhor, a Sua vontade, e não a nossa. Oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, queridos irmãos da Igreja Central de Maricá. Ficamos muito felizes em terem vocês aqui conosco durante esse culto, mais esse culto, né? E só lembrando a vocês que os cultos da Igreja Central de domingo e quarta-feira são sempre às 19 horas. E você pode acessá-los através dos nossos links que vão estar disponibilizando, tanto no canal do YouTube, como também no WhatsApp de cada um de vocês. E eu peço que vocês compartilhem esses vídeos, porque é importante a gente evangelizar tantas outras pessoas. E não esqueçam de curtir e também se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve, o que acontece? Quando nós tivermos uma mensagem nova, você já vai receber no seu celular. Então você não precisa se preocupar que sempre que tivermos uma mensagem nova da Igreja Central de Maricá, você vai ser notificado. Fique com Deus e que possamos ter a cada momento a presença do Senhor em nossas vidas. Amém.